Olá, eu sou a professora Sara Moraes, da Escola Municipal Vereador Carlos Eurico de Camargo Alves. E estarei com vocês aqui no Conexão Escola TV, com videoaulas de Educação Física. Para vocês, alunos da primeira, segunda, terceira e quarta série da EAJA. E eu conto com a presença de vocês, hein? Vem comigo! Olá, eu sou o professor José Neto, da Escola Municipal Leonísia Naves de Almeida e estarei aqui no programa Conexão Escola TV com videoaulas do componente curricular Ciências da Natureza, de 5ª à 8ª série da EAJA. Aguardo todos vocês! Olá, pessoal! Eu sou o professor Eurim Pablo, do Núcleo Educação Conectada. Estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV, nas videoaulas do componente Arte, nas modalidades Dança, Música, Teatro e Artes Visuais, com o segundo segmento da EAJA, de 5ª à 8ª séries. Eu aguardo vocês! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Neto e estarei aqui no programa Conexão Escola TV, mediando os conhecimentos do componente curricular Ciências da Natureza. Nesse sentido, eu lhes convido a desbravar os conceitos desse campo nas nossas aulas, durante os nossos encontros aqui nesse programa. Compreendendo os conceitos desse campo do conhecimento científico, com certeza vocês vão aprender, sobre a vida e conseguir fazer relações mais amplas sobre diferentes movimentos, como o funcionamento do próprio corpo, a forma como nós interagimos com o mundo natural, certo? Então, lápis, caneta e papel para vocês irem anotando aqui os conceitos que serão levantados na nossa aula de hoje. Não se preocupem quando se depararem com um conceito que seja um tanto mais complexo, uma palavra diferente, que talvez vocês ainda não conheçam. Nós vamos tentar aqui falar pausadamente e retomar esses conceitos ao longo do nosso encontro, certo? Nós vamos discutir hoje, trabalhar a temática célula, unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Nós vamos então pensar, o campo do conhecimento, o ramo das ciências biológicas que estuda a célula, que é a citologia e a biologia celular, pensar um pouquinho, nos elementos aqui que configuram a descoberta, a história da ciência por trás da elucidação, da compreensão do conceito de célula, falar um pouquinho sobre a organização básica dessa estrutura, o que seja célula procariótica e célula eucariótica, e ainda pensar um pouquinho sobre os organismos unicelulares e os organismos pluricelulares. Muitos conceitos, mas que nós vamos desbravar com calma durante o nosso encontro. Bom, para iniciar então aqui as nossas ponderações sobre o que seja a célula, é preciso diferenciar os seres vivos da matéria bruta. Qual é essa diferença, Olha o que está posto no nosso slide aqui. Os seres vivos diferem da matéria bruta, pois eles são constituídos, os seres vivos, de células. E aqui nós temos um esquema, um modelo que elucida essa estrutura, a célula. Bom, a célula, então, é a menor unidade com forma e função dos seres vivos, certo? Compreendemos, chegamos aqui no conceito de célula. Nós, então, apreendemos o que seja a célula nos estudos de uma área das ciências biológicas, a citologia ou biologia celular. O termo mais usual agora é biologia celular, que é, então, essa ciência que estuda os vários sistemas celulares, a maneira como as células são reguladas e a compreensão do funcionamento de suas estruturas, Bom, depois nós precisamos trazer alguns elementos da história da ciência para compreender então, fazer uma apreensão ao longo do tempo da compreensão do que seja a célula.
Bom, nós precisamos, pensar que para a visualização dessa estrutura é preciso de um artefato tecnológico, porque a célula, em regra, como regra geral, ela não é visível a olho nu. Tem exceções? Sim, a gema do ovo, os alvéolos da laranja, do limão, são exemplos visíveis a olho nu, mas no geral, não. Então nós precisamos do que nós conhecemos como microscópio. Aqui nós temos uma imagem de um microscópio óptico que utiliza feixes de luz para ampliar essa estrutura, esse objeto que está sendo observado. Esse daqui é um microscópio óptico rudimentar, então ele aumentava o objeto cerca de 300 vezes, ok? Ele tinha só uma lente. E isso, esse movimento aqui foi feito por Robert Hooke, um filósofo cientista, desse tempo, lá em 1600 e alguma coisa. O importante aqui é que nós consigamos apreender o movimento. As datas, são um adendo aqui pra gente, e nessa lâmina seguinte temos aí elucidada a data certinha. Então, acredita-se que o primeiro microscópio foi inventado em 1592 por Gennari, o nome é complicado, hein? Da Cruz, e seu pai, Zacarias Janssen. O primeiro a fazer depois observações microscópicas de materiais biológicos foi o holandês Antonie van Leeuwenhoek. Então, ele observou pela primeira vez materiais biológicos. Em 1665, eu já retomei aqui com vocês o Robert Hooke, ele aprimorou essa construção, adicionando a esse microscópio óptico rudimentar mais uma lente. Então a gente conseguia ampliar um pouco mais esses objetos que estavam sendo observados. Então esses aqui são os primórdios da biologia celular. Por quê? Porque depois, e nós vamos elucidar na nossa aula, nós chegamos ao microscópio eletrônico aqui na contemporaneidade. Um salto na nossa história, chegamos em 1838, quando o botânico alemão Matthias Scheiden descreveu que a célula era a unidade básica de todas as plantas. Depois, em 1839, o zoólogo alemão Theodor Schwann faz a mesma conclusão, agora para os animais. Então, nós temos posto por esses dois pesquisadores a teoria celular. O que eu apontei lá no início da nossa aula para vocês. Todos os seres vivos são constituídos por células, essa unidade estrutural e funcional dos seres vivos, ok? Chegamos então na contemporaneidade e agora nós já falamos aqui do microscópio eletrônico, que vai aumentar de 5 a 500 mil vezes o objeto que está sendo observado. Diferente do microscópio óptico, ele não faz uso da luz, mas agora de feixes de elétrons para conseguir visualizar as estruturas celulares, por exemplo. Assim, nós conseguimos visualizar as organelas. Lembram? Eu disse para vocês, que a célula não é visível a olho nu. Dentro dessa célula, há diferentes organelas, estruturas que desempenham funções distintas ali. Então, agora com esse aparelho, eu consigo, então, fazer essa visualização e oportunizar estudos sobre essas organelas. Bom, nós precisamos então pensar sobre a organização básica da célula. Hoje nós então não vamos em muito desbravar aqui essas organelas, mas compreender a estrutura geral. Essa célula então, ela é envolta por uma membrana, o que nós falamos de membrana plasmática. Estão vendo aí essa camada que delimita a célula no nosso esquema? Depois, nós temos o citoplasma, que é um material gelatinoso que preenche essa célula e é onde vai estar localizado essas organelas. Como terceira estrutura básica da célula, nós temos o núcleo. No núcleo está alojado o material genético. Então, são 3 aí as estruturas básicas da célula. Nós precisamos, e aí por isso
esse esquema aqui, distinguir, né, a célula animal da célula vegetal. Eu disse para vocês que a organização básica, a estrutura básica diz de 3 estruturas. Elas estão postas aqui nesse esquema. Se nós observarmos ali, vamos conseguir visualizar membrana, citoplasma, núcleo. Isso numa célula animal, ok? Aqui a nossa célula vegetal, onde nós encontramos, né, envolvendo essa membrana, a parede celular. Então, há uma camada externa. Só essa a diferença de uma célula animal e de uma célula vegetal? Não, há algumas estruturas, né, como os cloroplastos e o vacúolo, que só estão presentes nas células vegetais. Ou mesmo os lisossomos e os centríolos, que só estão nas células animais, ok? Mas nós vamos falar um pouquinho mais dessas organelas nas nossas próximas aulas. Bom, é preciso pensar ainda que essas células, né, se diferem. Então, nós temos as células procarióticas. Esse pró aqui significa primitivo. Então, são as células mais primitivas. Exemplos de organismos, né, constituídos por esse tipo de célula: bactérias e cianobactérias. São 2 exemplos. Aqui nas células procarióticas, o material genético, como vocês estão observando no esquema, ele está disperso, solto no citoplasma. Não tem uma camada delimitando esse material genético. Diferente aqui das células eucarióticas. O material genético está ali, envolto por uma camada, no núcleo, certo? Nós ainda precisamos pensar 2 conceitos: o que sejam os organismos unicelulares e os organismos pluricelulares. E esses são simples: unicelulares, organismos constituídos por uma única célula, a bactéria, por exemplo. Depois, os organismos pluricelulares. Nós somos um exemplo de organismos pluricelulares, constituídos, então, por milhares de células. Ok? Bom, pessoal, e para que a gente consiga materializar os nossos estudos, vamos à nossa atividade. Agora é sua vez de experimentar e fazer aí, num papel que você tenha disponível, um esquema de uma célula e elucidar, então, as estruturas básicas da célula. Até eu me perdi aqui, hein? Bom, na nossa revisão, nós retomamos os conceitos de biologia celular, falamos um pouco da elucidação do que seja a célula, as estruturas básicas, o que seria, né, a célula procarionte e eucarionte e ainda organismos unicelulares e pluricelulares. Até a próxima, pessoal! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.